Então, o assunto de hoje é, né, o primeiro, né, se você tem dúvidas, por favor, né, me informem para tirar as dúvidas em relação, né, ao que fizemos na aula passada, né, foram muitos exercícios, né, tipo entender como provar que algo é o máximo, o mínimo, como provar que uma função é crescente, decrescente, tudo baseado no teorema do valor médio. Então, até onde vai a matéria da P2 até hoje? Né? Então, vai incluir pontos de inflexão, que vamos fazer hoje. Isso é uma dúvida do Pedro. Então, a P2 vai até as aplicações da segunda derivada. Ou seja, o que é um ponto de inflexão. Né? Isso vai ser exatamente o que vou explicar daqui a um pouco. Tá bom? Então, vamos lá, para voltar, né? Então, já vimos. Sim, e também todos os assuntos desde a AP1 até agora. Provavelmente, hoje também vai ter uma reunião do equipe e provavelmente depois, eu acho que hoje da tarde, vai ter uma lista oficial dos assuntos que vão ser parte da P2. Então, para não ficar, tipo, não todo mundo tem as mesmas informações, etc, etc. Então, vamos lá. Tem dúvidas sobre a matéria mesmo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ah, tem uma dúvida muito bom. Ah, então, vamos lá. Isso já é uma aplicação do teorema do valor médio. Então, eu quero ver que, né, aqui a questão é a seguinte. Por que arc tangente de x é menor ou igual do que assim? E a dúvida do Johan, se tem 20 questões de novo. Então, queremos mostrar isso. O arco tangente de x menor do que o x. Tá bom? Então, como se faz? Aqui o truque é simples. Não? O que se faz, de fato, é ao primeiro, não? Vamos lá, e não, vamos modificar isto. Tá bom? Então, é isso para x maior do que zero. Então, podemos ao primeiro vamos fazer um negócio, vamos ver o que é a função. Né? Aqui temos o arcos tangente de x. Opa, isso não foi o que eu quis fazer. Então, isso é arcos tangente. O próximo é o que também queremos fazer é, não, já, não, aqui é o nosso arcos tangente. E o próximo é o x. Tá? Então, aqui é visível que você vai ver que as funções, uma é maior do que a outra. Então, mas como provar? De fato, o truque é simples. Nós vamos considerar, em vez de o arcos tangente, o x, vamos de fato considerar de fato a função f ou g de x menos f de x. Tá bom? Então, todo o problema agora é, de fato, aqui essa curva azul. Então, e o que vemos é essa função é
maior do que zero, tá? Então, o que basta fazer agora, de fato, é só... Oh, aqui tem uma pessoa que quer entrar, desculpe. O que temos que fazer agora é nada mais do que calcular, ou não, fazemos uma... desculpe. O que temos que fazer, de fato, é nada mais do que calcular, ou ver essa função como sendo uma função e mostrar que essa função é crescente, tá? Então, essa é a ideia. Ou seja, rapidinho. Cadê? Então, agora eu me perdi aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir isto como sendo f de x. E eu vou calcular f' de x. Ó, mas f de 0, aqui o arco tangente em 0 é 0, igual a 0, e f' de x igual a... Agora vamos calcular 1 menos... Então, agora temos que lembrar o que é a derivada do arco tangente. Mas a derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? Então, o que acontece é, esse valor aqui, não, isso é maior do que 1 para qualquer x positivo. De fato, para qualquer x não desigual a zero. Mas isso significa que tudo isto é maior do que zero para qualquer x maior do que zero. Tá? Ou seja, nós temos que f é estritamente crescente em, zero e, de fato, para aplicar, de fato, é zero infinita. Tá? Isso pelo DVM. Mas isso significa que f de x é maior, estritamente maior, do que f de 0 igual a 0 para qualquer x positivo. E isso é a solução. Ou seja, agora estamos lá em cima, x menos a costangente de x. Tá? Desculpe, cadê? Sim. Tá? Isso foi sim, espero que foi a solução. E, de fato, muito obrigado. Né? Eu tenho que agradecer essa questão, porque isso é uma aplicação bem tradicional do TVM. Não é? Não, porque, de fato, você vai ver. Se você quer provar isto com métodos diferentes, isso pode dar um trabalho. Não? Aqui no arco tangente funciona, mas já é um pouco difícil. Não? Mas aqui você tem problema nenhum com resolvê-lo. Não? Você pode fazer o mesmo com e elevado a x maior do que x mais 1 para qualquer x positivo. Não? Funciona do mesmo jeito. Faz a diferença, faz a derivada e foi. Tá? Então aqui não tem o sem x, x, tem o que você quer, tá? Beleza? Sim, tá. Tem mais jeitos assim, mas tá. Vamos fazer tudo isto, tá? Então vamos lá. Como as derivadas afetam, né, isso é o assunto de agora, e isso é aqui como as derivadas afetam o gráfico.
Tá. Então, o que já vimos é... O primeiro ponto é, já vimos, não? Isso é o TVM é não, F' positivo, isso significa crescente. De fato, estritamente crescente. Não? Tá? Do mesmo jeito, nós temos que F' não, pequena, aqui decrescente. Dois, F' de x, 0 igual a 0. Aqui, isso significa que temos uma reta tangente horizontal. Tá? Então, o que nós temos agora, não? Isso de fato já foi isso já foi o que fizemos na última aula. Se você tem uma função aqui, vamos supor que ela tem essa forma aqui, não? Isso é f', tá? Aqui é o intervalo de definição. Não, o que nós temos é que a função f, não, o que acontece, a função f aqui é então, o que nós temos é aqui a função é crescente, aqui é decrescente e de novo crescente. Ou seja, a função vai ficar, isso é só uma revisão da aula passada, aqui ele vai crescer. Então aqui, importante, isso isso vem de 1. Então aqui vem um ponto aonde a função tem derivada nula, ou seja, temos aqui uma reta tangente horizontal, ou seja, a curva vai se aproximar aqui e depois, como estamos aqui, decrescente, não vamos decrescer. Aqui, de novo, reta tangente horizontal e vamos crescer de novo. Beleza? E posso já fazer um exemplo a mais. Eu vou estender um pouco a minha função. Tá? Aqui temos cruzamentos. Aqui nos cruzamentos nós temos máximos, minimais, máximos locais, mínimos locais. Isso é o ponto 3. Entre crescimento e decrescimento não sempre não tem um máximo, né? Nesse caso se crescimento decrescimento é um máximo local. Não, isso é exatamente, não? Aqui você vai de crescer a decrescer, assim, de decrescer a crescer. Não? Aqui não tem nada. Aqui você tem uma pequena sutileza. Né? Aqui a derivada só toca no eixo 0, no eixo x. Ou seja, você tem ainda aqui, tudo é aqui positivo, não? Ou seja, aqui é tudo crescente, mas você tem aqui um ponto onde você tem ainda a derivada nula, ou seja, você tem aqui ainda uma reta tangente horizontal, só que agora você vai cruzar essa reta tangente assim. Tá? Isso é a revisão do que já sabemos. Tá? Então, o assunto de hoje é, em vez de falar sobre só a primeira derivada, também a falar sobre a segunda derivada. Então, qual motivação? Motivação para considerar a
segunda derivada. Então, se você dá uma olhada nessa curva aqui, não, você vai ver que, de fato, aqui tudo é suave. Não? E, de fato, o que eu quero excluir, né, no meu esboço de gráfico, não, aqui está tudo suave, eu quero excluir que a função vai fazer uma oscilação enorme, muito complicado, não? E a motivação para isto é o seguinte, né, excluir o caso. Não? Então, eu vou fazer aqui a mesma imagem com as mesmas propriedades, não? Ou seja, crescente, decrescente, com as retas, etc, mas com curva que não. Eu quero excluir casos tipo, não, aqui tem muitas oscilações, aqui vamos ficar não, aqui, com essa
Tá. Então, vocês estão me ouvindo agora de novo? Sim, eu não sei o que aconteceu, né? De fato, acho que aqui foi o meu internet aqui em casa que caiu. Não sei porquê, tá? Mas provavelmente estou no fim do mês e como tem muitas aulas online, eu não tenho mais franquia, né? Vamos ver. Tá. Então, desculpe para voltar para tudo isso. Isto, então, é assim. Olha só, aqui, só para rever, né? Isso é a nossa curva suave e né, eu quero ter um critério porque essa curva assim não pode ver, não pode ter essa aparência. Né? E aqui estamos na questão da convexidade. Isso já é concavidade, desculpe. Tem duas palavras equivalentes, mas vamos falar com a versão mais simples, que é concavidade. Então, a definição é, de fato, uma definição geométrica. Então, seja f, agora eu preciso de um intervalo, uma função, tá ok, tá ok. Para cada x1, x2 em AB, então, agora eu vou fazer o primeiro gráfico, uma versão gráfica disto, para explicar o que é concavidade. Aqui temos AB, aqui temos x1, aqui temos x2. Então, aqui tem a minha função. E eu quero que pontos é menor do que a reta que liga f de x1 e f de x2. Ou seja, eu vou escrever isso assim. Para cada x1, x2 em AB, então agora eu vou botar aqui um x. Não? Aqui temos f de x. Esse tá ok. Para cada x1, x2 em AB. E agora, não? Aqui x entre esses dois valores. Nós temos que f de x é menor igual a. Então, aqui temos que pensar o que é esta reta, mas esta reta pode ser escrito assim. Não? Nós temos aqui menor igual do que, eu vou fazer a reta entre f de x1 e x2, f de x2. Não? Mas como escrever, não? Isto escreve-se como o seguinte. Aqui você vai escrever isto como sendo f de x1 vezes, agora, o que eu vou querer. Não? Se eu estou aqui em x1, eu quero que f de x1, f de x, de fato, é exatamente esse valor. Tá? Então, eu vou escrever aqui um quociente, x2 menos x1, beleza? E agora eu vou botar aqui x menos x2.
x2 menos x. Por quê? Pensa, bota x sendo igual a x1. Então, nesse caso, esse quociente aqui vai dar 1 e você vai obter aqui f de x1 mais, agora, f de x2 vezes, né, aqui mesmo quociente. E agora nós queremos fazer a volta, não é? Ou seja, eu quero que quando x é igual a x1, isso deve dar nada. Não? Ou seja, quando x igual a x1, isso é nulo e essa parte aqui vai desaparecer. Tá? Vice-versa, quando x igual a x2, aqui é 1 e aqui é 0. Tá? E agora, isso é a definição da concavidade. Não? Não? Se tudo isso é verdade, não? Temos a nossa função é para qualquer x1, x2 em AB, temos que x1, x é menor do que x, menor do que x2. Nós temos essa propriedade, ou seja, o valor da função é menor do que, né? Isso de fato é exatamente essa função, f de x1 vezes x2 menos x, x2 menos x1 mais f de x2, x menos x1, x2 menos x1, tá? Não, não, peço desculpas para essa fórmula horrível, mas tá. Não dá para facilitar essa equação mais. Mas, então, não, o que nós obtemos é o seguinte, que se isso vale para qualquer x, então, f é côncava para cima. Não? Tá bom. Então, de novo, de volta, tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tá. Desculpe por isso. Então, eu vou voltar. Então, isso é a situação de uma função que é côncava para cima. Beleza? Do mesmo jeito, você pode definir a definição parecida é a definição. Não, eu vou só modificar a coisa. Se você vai modificar aqui o menor ou igual para menor, o que você tem é, né, nesse caso, você tem aqui estritamente côncava para cima. Tá? Não? Então, vamos mais. Do mesmo jeito, nós podemos
definir a concavidade para baixo, que é a mesma, só que do mesmo jeito, a imagem é a seguinte, tá? Aqui, agora, a função é em cima da reta que vai conectar os dois valores. Então, vamos lá. E, nesse caso, vamos obter aqui com, não, maior igual ou maior. E aqui estamos estritamente côncava para abaixo. Agora, aqui teve a dúvida do caso do Johann sobre qual a diferença entre côncava e estritamente côncava, graficamente. Então, o que acontece é o seguinte, então, graficamente. Então, essa função aqui é estritamente côncava. O que pode acontecer é que, se você tem dentro da função uma parte onde a função é de fato linear. O que você tem aqui, né, isso é uma parte linear. E o que você tem aqui é, de fato, né, se você pensa na definição, dois valores aqui, então a reta é de fato igual. Tá? Ou seja, aqui você tem só côncava. Tá? Isso é a diferença entre estritamente e só côncava. Tá. Então, tem mais uma coisa, que é o seguinte, na definição você tem que pensar aqui, isso vale, né, para qualquer combinação de x1 e x2, você tem essa propriedade.
Sim. Sim, tá difícil hoje. Eu não sei o que tá. Tá bom. Então, todo mundo está me escutando de novo? Então, perfeito. Vamos esperar. Então, agora eu troquei o roteador. Vamos supor que agora vai funcionar. Tá, então, vamos lá. Então, aqui, isso é a situação, tá? Então, você tem a função, você está dizendo que a função é estritamente côncava se, de fato, você tem isso também chama-se de curvatura, não? Se você tem uma curvatura assim, não? Que a curva né, é uma curva de verdade, não é uma reta, isso chama-se de côncava. Tá? E se você tem partes onde a função é linear, essa parte linear, não, pela definição, ele é no mesmo tempo côncava para cima, côncava para baixo, você só vai falar sobre concavidade, mas não concavidade estrita. Então, isso é a situação. Agora, o que é a coisa importante aqui é não, conceito graficamente simples, mas não, como você vai ver na definição, não temos que pensar em todas as combinações diretas, pá, pá, pá. Então, a coisa boa é aqui tem um critério bastante simples. Critério da segunda derivada. Da derivada. Então, agora, não, vamos lá. Aqui, nesse exemplo, é o que acontece. Eu vou botar aqui sempre as minhas retas tangentes. Tá bom? Tá bom? Ou seja, eu tenho que fazer mais uma coisinha. Não sei como fazer agora. Não tá. Tá bom. Então, né, agora, né, eu tenho aqui as minhas retas e, de fato, o que nós temos aqui. Tá. Então, o que temos aqui é esses tangentes. Né, aqui a inclinação é negativa, aqui é quase nula, aqui é positiva, e aqui, de fato, também é positiva. Né? Ou seja, aqui, nesse exemplo, o que você tem é que, né, de fato, essa derivada, de fato, é crescente. Tá? No exemplo, aqui as inclinações das retas tangentes, eles crescem. Tá? Não, é tipo uma. Não, você vai assim. E agora podemos aplicar o nosso TVM a essa situação. Não? Ou seja, se se a derivada de f é uma função crescente, então, f é côncava
para cima. Tudo bem? E agora você pode, se você quer, é uma função, você pode botar aqui estritamente crescente e estritamente côncava. Tá? Todo mundo entendeu essa ideia geométrica? Não? Não, eu quero fazer uma tigela. Então é óbvio que você quer. Então, não, dá para ver nas retas tangentes. E do mesmo jeito, se você tem uma coisa assim, não? Você tem aqui uma do mesmo jeito, não, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Se f' é decrescente, então f é côncava para abaixo. É a mesma imagem. Mas agora estamos no TVM. Não? Isso é bem geral. Então, agora pelo TVM, não? Se f é duas vezes diferenciável, então, então, se f duas linhas é maior do que zero, a função é, olha só, não? Se a segunda derivada é positivo, significa que a função é crescente, ou seja, estamos nessa situação. A função é côncava para cima. E do mesmo jeito, não, não, esse é o caso 1. E se f duas linhas é menor ou igual do que zero, então f é côncava para abaixo. Beleza? Então, ou seja, isso é quase a parte central da segunda derivada. Nós podemos ver se uma função é côncava para cima ou para baixo. Ou seja, o que fizemos antes para ver o que uma função é crescente e decrescente, usando a primeira derivada, vamos fazer o mesmo para a segunda derivada e vamos obter que a função é, não, dependendo do sinal da segunda derivada, é côncava para cima ou para baixo. Mas agora tem mais conceitos envolvidos. Não? Isso é a base, isso é o basicão. Não? Se a derivada crescente, concavidade para cima, derivada decrescente, concavidade para baixo. Então, um jeito para não fazer muito barulho é isto, tá? Não, só derivar duas vezes e determinar se a segunda derivada é positiva ou não. Tá. Mas agora está chegando vários conceitos diferentes. Então, definição. Então, ponto de inflexão. Seja f uma função de um intervalo para R e C no intervalo. Não? Então, se f de C é um ponto de inflexão, se aqui
temos uma troca de se a curva muda, né, a orientação da concavidade neste ponto. Tá? Não, ou seja, não, eu vou fazer agora uma ideia, de desenho de brinquedo. Então, vamos supor que aqui a função é côncavo para cima e depois ela é côncavo para baixo, tá? Então, perfeito. Aqui temos uma troca de... Né, e isso é o ponto de inflexão. Tá? Então, obviamente, né, aqui temos que... Né, se você quer... Um ponto de inflexão significa que, de fato, a derivada tem um ponto de máximo ou mínimo local. Pelo anterior, né, se f é se f duas vezes existe, não é? Né? F2' de x igual a zero e esse x0, não? Desculpe, c igual a zero e, não? Ou f' de c é máximo local ou f' de c é mínimo local. Tá bom? Isso é só repetindo o que já fizemos para a função f e f'. Agora podemos fazer a mesma coisa para f' e f2'. Tá bom? Isso é... Vamos lá, exemplos. Então, agora vamos aqui com exemplos simples. Então, só para ver, né, f' de x igual a x quadrado. Né, só para ter nenhum problema de verdade. Né, então, sabemos que isso é assim. Então, o resultado deve ser que a segunda derivada é sempre positiva. Tá? Então, vamos calcular f' de x igual a 2x, f2' de x igual a 2, positivo. Ótimo. Mostramos que f é estritamente côncava para cima. Tá? Isso é o trabalho sem... Não? É muito efetivo. Não? Exemplos 1. 2. Agora queremos ver um exemplo com ponto de inflexão. Então, de novo, aqui, né, f' de x igual a 3x quadrado, f2' de x igual a 6x. Então, o que se tem é o seguinte: nós temos aqui uma função, agora eu vou definir, aqui, 6x igual a f2' de x. Então, ótimo, eu sei que a função aqui é... Aqui temos concavidade, não, por baixo. E aqui temos concavidade por acima. Tá? Ou seja, não, agora podemos jogar o que sabemos. Nós temos que, beleza, aqui temos concavidade para baixo e depois aqui temos concavidade para cima e aqui temos um ponto de inflexão. Tá? E o próximo é o número 3, que é f de x igual a x ao quadrado, ao 4. Então, podemos fazer o mesmo. F' de x igual a 4x cubo, f2' de x igual a 12x quadrado. Tá? E o que vamos ver é, isso sempre é positivo.
Então, aqui, essa função aqui é, não? Côncava para cima. Mas, mesmo que aqui a segunda derivada é nula, essa função, porque não tem uma troca de concavidade, ele não tem ponto de inflexão. Sem ponto de inflexão. Tá? Então, no caso do... então, vamos lá. No caso do seno, cosseno, vamos botar o seno. Então, o que você tem é o seguinte. Exemplo 5. Não, acho que chamamos um 3, um 4. Agora, f de x igual a sin de x. Tá? Então, o que temos é o seguinte. Isso é a função. Tá? Não, aqui, isso é mais ou menos assim. Tá? Então, aonde estão geometricamente os pontos de inflexão? Estão aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Etc. Então, vamos lá. F' de x igual a cosseno de x. Então, o que se sabe é o cosseno tem essa forma, tá? Ou seja, de lá para cá, o cosseno é... Isso é F'. Aqui, F' é decrescente. Aqui, o cosseno é crescente. Ou seja, a função aqui tem que ser côncava para baixo. Eu só vou botar o menos aqui, não? Para baixo, para não escrever tão muito. E do mesmo jeito como aqui a função é crescente, de fato, tem que ser côncava para cima, tá? Aqui. Então, vamos lá. Tá. Então, isso é a situação, e aqui você tem, obviamente, nesse ponto aqui, você sabe que não, tem uma mudança de concavidade, e por isso você tem, de fato, que, beleza, aqui temos um ponto de inflexão. Então, vamos botar aqui os valores, 2π, π. Então, perfeito, aqui mostramos que isso é um ponto de inflexão. É ponto. Tá? Outro jeito é, de fato, não, podemos também determinar a segunda derivada. Tá? E, de fato, você pode usar a segunda derivada para, de fato, ótimo, não? O que você tem aqui é, de fato, a segunda derivada vai implicar que você tem aqui f2' de x igual a zero, se somente se, o sen x igual a zero, ou seja, x é um elemento de π vezes z. Isso é igual a n vezes π, n em z. Então, e de fato, você pode verificar também que esses são todos os pontos
E, de fato, isso são todos os pontos de inflexão. Tá? Não, mas a ideia importante é ponto de inflexão é um ponto assim, onde você tem uma troca de concavidade. Então, isso é o negócio. E tem mais um ponto. Isso também é um critério para máximo e mínimo. Então, o que é o critério, de fato, é o seguinte. Eu posso fazer graficamente, tá? Então, vamos supor que uma função é assim. Então, já sabemos que máximo local implica que a primeira derivada é nula. Então, temos aqui, né, a nossa tangente horizontal. Aqui, tangente horizontal. Então, ponto de máximo local implica tangente, implica f' de x em x. Sim, isso já vimos. Então, agora eu quero um argumento, de fato, que eu posso concluir disto mais uma condição à volta. Tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Olha só, aqui temos a nossa função, que é côncava. Agora, côncava para abaixo. Então, acho que graficamente é claro que isso significa que aqui você tem, de fato, nada mais do que uma... Isso pode ser só máximo local. Tá? Observação. Observação. F' de x igual a 0 e aqui concavidade, aqui, né, concavidade negativa, né, para abaixo. Então, isso significa que isso tem que ser um máximo local. Não tem jeito. E, de fato, isso é exatamente o nosso critério. Não? Aqui você tem, né, isso aqui tem uma geometria que diz, né, geometricamente é visível. Ah, nossa, aqui perto do meu ponto aqui, a segunda derivada então aqui é negativa. Então o ponto tem que ser um máximo local. Então, que legal, basta de achar a primeira raiz, não, a raiz da primeira derivada, depois calcular a segunda derivada neste ponto, né, e o sinal, de fato, da segunda derivada vai determinar se esse ponto, de fato, é o máximo ou o mínimo. Não? Então, versão certa é o seguinte, né, critério. Então, seja, vamos lá, seja f, a, b, a, r, duas vezes diferenciável, e C aqui no meio. Então, se f' de C igual a 0 e
f, 2 linha de C é positivo, então C é ponto de... Aqui temos... isso significa que nós temos uma tigela assim, é ponto de mínimo local. Então, se f' de C igual a 0 e f' de 2C, então, C é ponto de máximo local. Tá? Tem dúvidas aqui? Não, se você quer, essa condição significa que, de fato, aqui em C, sim, que vamos ter aqui, né, essa condição significa que você tem uma interseção transversal do eixo X, e isso, de fato, significa que você vai ter uma troca de... então, não vou provar, não. Acho que isso é melhor. Né? É melhor só considerar aqui a versão geométrica. Né? Aqui, isso é a versão geométrica disto é assim, e a versão geométrica disto é assim. Tá? Isso é a situação que nós temos, e isso é suficiente. Tá bom. Então, vamos no final para um exemplo. Então, aqui eu tenho a função f de x é igual a x menos 2 ao quadrado, x mais 1, vezes x. Então, agora eu vou calcular, tá? Objetivo é... Não, eu quero ver crescente, decrescente. E também a concavidade. E pontos de inflexão e tudo. Tá? Então, o que se faz? Para isto, vamos calcular a derivada. 1. F' de x igual a... eu vou modificar um pouco a minha função. Não vai modificar, só vai botar assim. Tá? Então, eu vou calcular. Aqui temos 2x menos 2, né, uma regra do produto, x² mais x, mais x menos 2 ao quadrado. Agora tem que derivar isto, que dá 2x mais 1, que é igual a x menos 2 vezes 2x² mais x, mais x menos 2, 2x mais 1. Não. O que eu fiz aqui é, eu coloquei x menos 2 em evidência. Não, aqui temos x menos 2, x menos 2 quadrado. Então, mas isto é o seguinte. Isto é x menos 2 vezes... Então, aqui temos 2x² mais x, mais... Aqui temos 2x² mais x, né? Isto é o primeiro, menos 4x menos 2, que é igual a x menos 2 vezes 4x². Aqui temos 2x menos 2x menos 2.
que é igual a x menos 2 vezes 4 vezes x quadrado menos x meia menos 1 meia. Tá. Então, agora eu vou usar aqui tem x quadrado mais 2x no começo. Sim. Ah, sim, mas aqui fiz certo. Tá. Tá, tá bom. Sim. Aqui tem 2x quadrado mais 2x, sim, 2x mais 2x, beleza, beleza. Sim. Agora. Então temos aqui 2x, sim, aqui temos 2x mais x menos 4x. Então aqui só tem isto. Então tá assim, eu acho. Vamos ver daqui um pouco. Sim. Beleza. Não, vamos verificar de novo, desculpe. Então, eu botei em evidência 2x mais 2x, aqui uns 2x quadrado mais x, beleza? Menos 4x menos 2, sim, tudo certo. Então, 2x mais x menos, sim, tá. Sim. Então, aqui vamos usar um Bhaskara. Aqui, Bhaskara. X quadrado menos x4 menos 1 meio igual a 0. Se somente x 2 igual a 1 sobre 8 mais ou menos a raiz de 1 sobre 64 mais meio, que é igual a... Oh, isso é bem feio, mas tanto faz. Não, aqui eu vou botar o 64 em evidência. E aqui temos o que falta, 33. Tá? Tá. Então, estamos assim e obtemos a nossa forma final, que é esta. Tá. Então, ou seja, a nossa primeira derivada é uma derivada com 3 raízes. E, de fato, não, essas 3 raízes, sim, podemos calcular. Tá? Então, eu vou botar aqui uma folha nova. E eu vou já botar o que mostramos. Então, a nossa função tem, ao primeiro, aqui um valor nulo em 2. Isso vem dessa função aqui. E temos 2 que são, então, aqui da ordem de 1 sobre 8, mais ou menos raiz de 33. Isso é a ordem que temos aqui. Ou seja, isso é mais ou menos, deixa eu ver, sim, então eles são quase aqui perto de 0, e é aqui,
e outro aqui, mais ou menos. Tá? Além disso, nós vemos que a primeira parte, né, o expoente maior aqui tem derivada positiva. Não, é positivo, né? O cubo aqui tem 4 em frente. Tá? Então, como x menos 2, eu só estou copiando aqui. 4x² menos x menos 2 igual a 4x³. Então, vamos tomar conta dos quadrados. Então, aqui temos menos 8, menos 9. E agora x, temos aqui menos 2x. E aqui mais 2x, não tem x. E mais 4, tá? Então, o que você tem é essa função, de fato, não, só vai fazer sim, certo. Pedro tem completamente razão. Aqui temos x menos isto. E aqui temos x menos isto, sim. Certo. Obrigado. Tá. Então, isso é... Vamos obter a nossa função, que é mais ou menos assim. Tá? Isso é f'. Então, agora podemos ir para a segunda derivada. Então, o que temos aqui é f2' igual a 12x² menos 18x. Então, e agora já sabemos que tem aqui uma raiz em zero. É igual a, o que eu vou botar em evidência, isso é 6x de fato, o que vai ficar é 2x menos 3. Né? Ou seja, nós temos aqui uma aqui e a outra é aqui em 3/6. Tá? E a segunda derivada, mais ou menos, tem essa forma aqui. Tá? Então, agora podemos ver tudo o que se tem aqui é o seguinte. Isso tem que ir para lá. Então, aqui temos crescimento e aqui temos concavidade, tá? Então, obviamente, aqui a função da segunda derivada é positiva e aqui a derivada é negativa, tá? Do mesmo jeito, ainda aqui a segunda derivada é positiva, agora ela virou positiva. Tá? Então, aqui a primeira derivada positiva, ela é negativa. Aqui vamos também mudar. De novo, vamos mudar aqui. A derivada é ainda negativa, ela virá positiva. E assim você tem todas as combinações que você tem, tá? Ou seja, aqui temos uma troca de sinal da primeira derivada, tá? Então, isso significa que aqui temos
não, como você quer, você pode, aqui temos não vamos crescer, não vamos aqui crescer, decrescer, isso é mínimo local. Beleza? Porque aqui tem dois jeitos. Você pode usar aqui a mudança do sinal, ou você pode dizer que, beleza, aqui a derivada é nula e a segunda derivada é positiva, então temos mínimo local. Beleza? Então, aqui, do outro lado, aqui temos uma mudança de concavidade, então aqui temos uma inflexão. Não? Porque vamos de mais para menos. Então, aqui vamos de mais para menos, do outro. Então, aqui temos que ter máximo local. Então, o que acontece aqui? Nesse ponto aqui, nós temos de novo uma mudança de... aqui temos uma inflexão. E aqui temos uma mudança do sinal, ou aqui de novo mínimo local. Tá? Então, isso é exatamente o que se tem. Então, agora, vamos ver. Eu estou um pouco preocupado agora, porque eu achei que a função era diferente. Será que ele não, que fizemos um erro? Mas vamos ver. Vamos aqui perguntar o que tem no GeoGebra. E vamos lá. Tá. Ah, não. Tá boa. Não é? Então, você está vendo o quê? A nossa previsão foi um mínimo local aqui abaixo de zero. Em zero, você tem um ponto de inflexão, porque nós temos aqui a parte onde você tem uma concavidade para cima. Aqui está chegando uma concavidade para baixo. Claro? Então, aqui temos um ponto de inflexão. Aqui, como aqui temos uma concavidade por baixo, esse ponto aqui em cima tem que ser um ponto de máximo local. E aqui, de novo, tem uma troca de concavidade, né, para cima, para baixo. Aqui, de novo, tem que ter um ponto de inflexão, ponto de mínimo local e tudo vai embora para a infinita. Então, eu posso também perguntar como estão as funções. Isso já calculamos. Isso foi a nossa função que calculamos, tá? E eu também vou botar aqui a segunda derivada. Então fizemos tudo certo. Que de fato é essa função aqui, tá? Só para comparar, né? Aqui esse monte de funções aqui, isso é o que calculamos. Posso ampliar um pouco mais. O que a GeoGebra nos dá, a verde é a função, a azul é a derivada e a marrom, de fato, é a segunda derivada. E então, claro, não? O que fizemos aqui,
à mão, não, é um pouco diferente, mas, de fato, não mais ou menos é o mesmo, tá? Tá bom. Então, isso é, de fato, o negócio da segunda derivada. Aqui, né, a coisa que você tem que entender são as mesmas para determinar máximos e mínimos locais, só que você tem que, de fato, agora achar máximos e mínimos locais da primeira derivada. Então, é só isto. E eu também posso dizer que esse critério aqui é muito útil. Muito, muito, muito útil. Mas isso é só um comentário. E o que tem mais? Eu acho que... sim. Uma coisa que eu fui avisado que também pode cair na prova é o seguinte. Isso esqueci de falar. A regra do hospital só amanhã, só na quarta. Não? Aqui a Luana perguntou se eu vou falar sobre a regra do hospital na quarta. Isso é a quarta. Hoje não. E, desculpe, uma coisa que de fato eu esqueci, ou não esqueci, então eu achei mais para depois. Isso é um capitulinho, funções, pares. A regra do L'Hopital não vai cair na prova, não. Funções, pares e impares. Então, a definição é simples. Seja f uma função de R para R. Se f de menos x igual a x, igual a f de x, então f é par. Se f de x igual a f de menos x, então f é impar. Tá? Então, por que isso é de interesse? De fato, isso ajuda bastante para fazer expostos de gráficos. Tá? Por quê? Então, eu vou botar aqui a versão gráfica. Tá? Então, o que é a versão gráfica desses conceitos? Então, ao primeiro, aqui temos, eu vou considerar, aqui é zero. Então, aqui eu vou supor que uma função é par. Ou seja, eu tenho uma função que faz algo, tá? E foi. Então, agora, uma função par significa que os valores negativos são exatamente os valores da função positiva. Então, você tem uma reflexão aqui no eixo y. Eu vou tentar de... Tá? É mais ou menos assim. Você tem aqui uma reflexão. Porque você tem x aqui. Tá? Isso é a situação para funções pares. Isso é uma reflexão no eixo x. Eixo y. Tá? Então é muito bom porque se você quer entender uma função assim, basta de entender só uma metade da função. A mesma coisa acontece, de fato, para as funções impares, porque o que acontece é o seguinte: agora você tem a sua função e, em vez de fazer esse tipo de reflexão, você, de fato, vai fazer uma reflexão num ponto só. É uma coisa assim, chama-se de uma
uma inversão no ponto x, 0. Ou seja, quando temos x aqui temos menos x, não? Aqui eu tenho que botar esse valor aqui negativo, ou seja, se eu vou fazer isso em todo ponto, eu vou ganhar uma função assim. Tá? Isso são funções pares, impares, e para fechar, eu vou dar uns exemplos. Então, x4, x ao quadrado, x6, tá. Então, esses exemplos, eles são funções pares. Por quê? Pois, não é bem simples, aqui nós temos que menos x elevado a 2n igual a menos x ao quadrado elevado a n, mas isso é x quadrado é igual a x quadrado elevado a n igual a x 2n, tá? Bem simples. Não? Menos 1 ao quadrado é 1. Isso é a ideia. Próximo ponto é as impares. X, x3, x5, x7 são impares. Pois, agora eu vou fazer uma coisa mais curta. Pois menos 1 de 2n mais 1 igual a menos 1 vezes menos 1 elevado a 2n. Já vimos que isso é menos 1. Que é igual a... Sim. Já foi, tá? Então, temos mais. O sin x é impar. O cosin x é par. Sin hiperbólico x é impar. Cosin hiperbólico de x é par. Isso é uma lista que você pode fazer para sempre. Então, a mais, temos aqui uma... Se você vai pensar um pouco, você vai ver que uma divisão de impar sobre par automaticamente tem que ser impar. Então, a tangente de x é impar. Aqui também, o tangente hiperbólico de x também é impar. E e elevado a x nem é par, nem é impar. Então, bom, só para ver, não, essas funções pares e impares, não, isso é um truque, de fato, para não, fazer só a metade do trabalho. Não, você vai ver que uma função é par ou impar, você já sabe que, beleza, é suficiente conhecer aqui a parte das funções positivas, tá? Porque a parte negativa é só uma copia. E, né, por exemplo, aqui, se uma função é par, você sabe que um ponto de máximo local aqui vai ser, não, para os números positivos, também vai ser um ponto de máximo local para os números negativos. Um ponto de inflexão aqui é um ponto de inflexão aqui. Do mesmo jeito aqui, só que agora pontos de máximos viram pontos de mínimos. Tá? Então, eu vou fechar aqui e com os assuntos, e só gostaria de saber se tiver dúvidas.
Então, eu vou preparar ainda hoje uma listinha de exercícios e então vamos nos ver na quarta-feira. E eu peço desculpas pelo problema da rede, eu não sei o que aconteceu, parece que o roteador foi, não sei que, com problemas, mas então, não sei. Então, isso foi tudo para hoje e se não tem nada mais para dizer, então, até quarta-feira.